Oi turma, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje vamos para mais uma aula de geografia e vamos continuar falando de paisagem urbana. Só que, como vocês já conhecem os aspectos da paisagem urbana, as desigualdades que tem, a paisagem urbana, na aula de hoje nós vamos falar sobre a importância das áreas verdes na paisagem urbana. A aula está super bacana e para iniciar, vamos logo para o nosso objetivo de hoje. Põe na tela. Então olhem aí. O nosso objetivo de hoje é um só. E é bem simples, prestem atenção. É entender a importância das áreas verdes na paisagem urbana e as consequências de não tê-las. Ou seja, vocês vão precisar entender a importância dessas áreas verdes na paisagem da cidade e também as consequências, aquilo que acontece numa cidade, numa zona urbana, caso tenham poucas áreas verdes. Tem consequências e consequências graves, tá certo? Então, vamos ver melhor como que é isso? Vem comigo! Mas antes de tentar entender, tentar atingir esse objetivo, a gente precisa saber o que é essa tal área verde que eu estou falando, né? Às vezes a gente vai pensar, área verde é o quê? É um ponto da cidade que é todo pintado de verde, professor? Não, a gente sabe que não. Mas as áreas verdes são espaços com cobertura vegetal que contribuem para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de cobertura vegetal, é tudo aquilo que tem, por exemplo, árvores, tem gramados, tem os arbustos, tem infinidade de coisas voltadas para o ambiente, voltados para essa questão das árvores. E aí temos as árvores nativas, que são aquelas que já estavam ali, e tem as árvores plantadas. Então, seja nativa, que já estava ali, ou plantada, que a gente colocou naquele lugar, é considerado área verde. E os espaços nas cidades que têm essas áreas verdes, pode ser as praças na cidade. A gente não vê nas praças lá os gramadinhos, tem as árvores, tem os arbustos. A gente também pode ver áreas verdes nos canteiros das rodovias, das ruas, das pistas. Porque às vezes a gente tem aquela pista que o sentido do carro de um lado é para lá e esse outro lado os carros estão voltando. E no meio desse vai e vem de carro tem um canteirinho com árvores e gramados. Já viram isso? Eu sei que vocês já viram isso aí. Então aquilo também é considerado área verde nas cidades. Tem cidades que possuem parques ambientais, também são considerados áreas verdes. E esses principalmente, porque às vezes os parques ambientais, eles não só têm essa cobertura vegetal, com árvores, gramado, arbusto, planta, como também possuem lagos, passam rios, tem lagos, e geralmente são plantas, são árvores nativas, ou seja, já estavam ali. E algumas outras pessoas das cidades vão plantando nesses parques. Então, para que vocês entendam melhor o que eu estou falando, eu vou colocar uma imagem aí do Parque do Ibirapuera, lá em São Paulo, um parque bem conhecido e é uma área verde lá da cidade de São Paulo. Olhem só. Então, essa daí é uma vista aérea do Parque do Ibirapuera e vocês podem ver que é uma área verde dentro da zona urbana, porque você tem ali toda a paisagem urbana, com os prédios. Você vê ali que tem um monte de rua também, obviamente. Porém, no meio da cidade você tem uma área verde ali, com um lago, as árvores, gramado, enfim. Nessa outra foto aí é do Parque do Ibirapuera também, só que é uma foto mais aproximada, para vocês verem como é o parque por dentro. Então ali você tem grandes áreas ali para poder ficar no gramado, você tem muitas árvores nativas e plantadas, você tem um lago e ao fundo, lá no fundo, você consegue ver também os prédios da zona urbana. Bom, é um exemplo de áreas verdes dentro de uma zona urbana. Só que vocês podem falar, nossa, mas é grande. Tudo bem, é grande, mas ainda é muito pouco. Principalmente para uma cidade como São Paulo, que é enorme, gigantesca, cheia de concreto, cheia de asfalto. É muito pouco, ainda precisa de muito mais, Porém, por que é importante ter essas áreas verdes na zona urbana? Por que isso é tão importante? E quais são as consequências que traz não ter essas áreas verdes lá ou tem pouca quantidade? Vamos saber disso agora. Então vamos lá, o primeiro ponto de importância é esse aqui, que as áreas verdes nas cidades melhoram a qualidade do ar. Isso é verdade, porque as plantas, quando elas fazem aquele processo de fotossíntese, lembra que vocês já viram isso aí em ciências com a Prof. Isa, viu?
Lembrem do processo de fotossíntese. Quando ela faz esse processo, todas as plantas, árvores, todas elas fazem, elas liberam oxigênio. E oxigênio é esse ar aí que a gente respira, né? Faz bem pra gente. Então, quanto mais oxigênio no nosso ar, oxigênio puro, melhora a nossa qualidade de vida. E uma consequência, caso você não tenha essas áreas verdes ou tenha pouca quantidade numa zona urbana, é essa aqui, ó. Você vai ter o quê? Mais doenças respiratórias e também alergias, né? Então o que acontece? Você tem poucas áreas verdes, então o seu oxigênio já vai ser baixo. E pensa na zona urbana, que tem um monte de carro, tem ônibus, tudo liberando aquelas fumaças, tem aquelas fábricas, as indústrias, tudo soltando fumaças que fazem mal para a nossa saúde. Então a nossa qualidade de vida, ó, cai por água abaixo. Então às vezes as pessoas nem percebem, né? Porque o dia a dia é tão corrido que essas doenças respiratórias vão vir, ó, tempos depois. E tem pessoas que sofrem com alergias sérias por conta do ar. Então outro ponto importante para que se tenha uma área verde nas áreas verdes na cidade, né? Área verde não tem que ser no plural, porque tem que ser várias numa cidade. É isso, porque as áreas verdes também ajudam na infiltração da água da chuva no solo. E o que isso quer dizer? Então quando chove muito, se você tem áreas verdes com gramado, com árvore, com planta, essa água da chuva ela é, ó, sugada para o interior do solo. Ela não fica no meio da rua, porque se ela fica no meio da rua, essa água da chuva quando acumula, tem a consequência. E a consequência o que é? Olha, pontos de alagamento e enchentes na cidade. Exatamente, porque vamos pensar aqui comigo. Se essa cidade não tem áreas verdes, não tem gramado, não tem nada para água sugada, o concreto não vai fazer isso. Então essa água fica parada no meio da cidade e aí se a gente tem uma chuva muito forte, volumosa, acontece o que a gente sempre vê aí nas notícias, né? Pontos de alagamento e até enchentes em grandes quantidades. Aqui na nossa cidade, Caruaru, por exemplo, vocês sabem disso. É um problema que a gente tem quando a chuva vem muito pesada, vem muito forte. A água não tem para onde ir, principalmente nas áreas que tem mais asfalto e mais casas. A água não tem para onde ir, ela fica acumulando e aquilo causa os alagamentos. E ainda continuando nessas consequências, nós temos mais um ponto que é a erosão do solo, que é onde as raízes das árvores, as raízes das plantas conseguem dar aquela segurada no solo. Então evita dele rachar, evita em alguns lugares também dele ceder, desmoronar, porque acontece que a gente já viu isso em bastante lugar. Então é uma preocupação também o nosso solo em função das poucas áreas verdes na zona urbana. E uma outra consequência também que eu quero falar com vocês é do aumento de temperatura nas cidades. Diferencia até, para vocês terem uma noção, da zona rural de uma mesma cidade. Verdade, aqui em Caruaru nós temos a zona urbana de Caruaru, temos a zona rural de Caruaru. Vocês acreditam que a falta de áreas verdes aqui na zona urbana faz com que a temperatura, ou seja, aqui na cidade, seja muito mais quente, muito mais calor do que na zona rural? Isso acontece, pessoal, porque aqui na zona urbana tem muito concreto, tem muito asfalto. Então, quando os raios solares, o calor dos raios solares batem aqui na zona urbana, esse calor é absorvido pelo concreto, pelo asfalto. E para esse calor ser liberado depois, é muito mais difícil do que se tivesse aí as áreas verdes. Porque aí com as áreas verdes, esse calor que é absorvido pelas plantas, pelas árvores, pelos gramados, ele é liberado muito mais rápido, muito mais fácil. Então por isso que às vezes a gente está com um calor tão grande até de noite. Por quê? Porque esse calor ainda está sendo liberado aí pela absorção dos asfaltos e do concreto. Eu vou colocar uma imagem porque essa temperatura alta na zona urbana, ela gera um fenômeno chamado ilha de calor. Coloca na tela essa imagem. Então essa imagem é do fenômeno que eu falei agora sobre ilha de calor, Observem aí, ó, a zona urbana ali com os prédios e em volta a zona rural, que é essa parte das árvores e onde tem as áreas verdes. E aí tem ali o textinho dizendo o seguinte: a pouca vegetação faz com que as cidades fiquem mais quentes do que as áreas rurais ao redor. Aquilo que eu falei para vocês. E aí tem o desenho ilustrando. Ele mostra o sol, As setinhas mostram ali os raios solares. Ele atinge a cidade e esses raios solares, o calor dos raios solares são absorvidos ali pelo asfalto, pelo concreto.
fazendo com que a temperatura na cidade seja muito maior do que na zona rural. E essa bolha vermelha aí, ó, na zona urbana, tá vendo essa bolha vermelha? Isso demonstra aí o calor que fica concentrado, aquele calor que não consegue ser liberado facilmente pelo concreto, pelo asfalto. Por isso que eu digo, com muito mais áreas verdes, esse calor é liberado mais facilmente do que se só tiver o concreto e o asfalto, certo? Vocês perceberam que eu fiquei andando, né, para um lado e para o outro aqui com as consequências e as importâncias. Tava com tanta saudade de explicar falando, vocês sabem que eu gosto de explicar dando aquela andadinha minha, então eu resolvi fazer isso hoje. Bom, galera, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido a importância de se ter áreas verdes nos centros urbanos, na zona urbana, e que tenham também atingido nosso objetivo. Né? Qual que é o nosso objetivo? Vamos pôr? Entender a importância das áreas verdes na paisagem urbana e as consequências de não tê-las. Espero que vocês tenham entendido, vocês tenham alcançado esses objetivos. Deixem aqui nos comentários qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês possam me passar. E, como sempre, aguardo vocês agora onde? Lá no grupo do WhatsApp, que vai ter uma atividade bacana para a gente fazer sobre essa videoaula aqui. Pessoal, tchau, tchau. Grande beijo.